Bom dia a todos. Sejam todos muito, mas muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, aqui no YouTube, pela Casa dos Tarefeiros da Última Hora. Casa de cura, de conscientização, onde aqui já consta o seu telefone, o seu endereço, e o nosso canal apresenta a você várias palestras, instruções que você pode estar escutando e te ajudando no seu dia a dia, sempre pela visão espírita. E nós juntos, mais uma vez, eu, Ana Cristina e vocês, vamos acalmando os nossos corações e convidando aos nossos mentores, amigos espirituais, para que possam estar entre nós, para que possamos juntos simplesmente vivenciar o melhor nesses instantes onde vamos entrando em conexão com essa espiritualidade que nos alicerça, que nos traz sempre o reconforto, que nos traz a paz, as alegrias, mas que para isso tenhamos que ter sempre tudo muito limpo, tudo bem arrumado, tudo bem organizado, sem sentimentos contrários do amor, que não tenhamos o medo, o desgosto, a decepção, a desarmonia, a doença, pensamentos negativos ou até mesmo atos impróprios. E no lugar de tudo isso vamos colocando a perseverança, a fé, tirando todas essas negatividades e colocando a harmonia, o respeito, colocando a autoconfiança, acreditando de que nós não estamos sós. Já vamos pedindo que o nosso cantinho seja abençoado e ao mesmo tempo que a nossa água, que possa estar num jarro ou até mesmo num copo, já possa ser fluidificada. E assim nós vamos dando por aberto mais um evangelho no dia de hoje. Iniciaremos hoje o nosso evangelho com uma frase que diz bem assim, que está num livro de Chico, que fala assim: só existe um mal a temer, aquele que ainda existe em nós. Se cada um de nós consertar de dentro o que está desajustado, tudo por fora estará certo. Em nosso processo de autoiluminação, de afirmação, de crescimento, por muitas vezes afirmamos: onde eu quero, não posso estar, mas onde posso, já não tenho mais necessidade. Pois a nossa personalidade, ela busca sempre, incessantemente, entregar-se à nossa própria individualidade. Na nossa lucidez, na nossa humildade e grandeza de ser, de consciência que desperta, que se reconhece vivendo uma dupla realidade, a exterior, a personalidade, e a interior, a individualidade, ambas com necessidades e comportamentos distintos, embora pertencentes ao mesmo ser. É como se nós tivéssemos um eu pessoal e de um eu superior, em constante luta pelo domínio da nossa personalidade. O eu pessoal é muitas vezes confundido com a personalidade, sendo ele mesmo o ponto de autoconsciência pura. Muitas vezes corresponde ao nosso ego, ao centro da consciência, deferindo expressivamente dos conteúdos da própria consciência, tais as sensações, os pensamentos, as emoções e os sentimentos. Já o eu superior corresponde ao espírito, também podendo ser denominado como superconsciente,
O eu pessoal é consciente. Já o eu superior, já tem uma superconsciência daquilo que nós precisamos. Para que possamos, assim, identificar com mais eficiência, para a gente poder solucionar quem está falando melhor, o nosso eu que está encarnado, ou aquele eu que está dentro de nós, que é aquele espírito que já vivenciou tudo. Podemos assim priorizar a autoaceitação. Como solucionar a situação, deve-se priorizar aquilo que nós vamos, assim no caso, ter como objetivo. Na sequência, a gente pode valer do nosso auto-amor, da autorrealização e, por fim, da auto-iluminação e de um amor incondicional. O amor incondicional é triunfo daqueles que estão despertos pela consciência, ou seja, integrando sempre a consciência cósmica. Lembra que Jesus disse: eu, Pai, somos um. O despertar da consciência é um processo interno, isto é, a junção de todas as partes numa só realidade. Eu sou. Podemos assim entender claramente que toda alma humana tem dois centros, ou melhor, duas esferas, uma de ação e a outra de expressão. Uma delas sempre está circunscrita à outra, que manifesta a personalidade. O eu, com suas paixões, suas fraquezas, sua mobilidade, sua insuficiência. Enquanto ela for a reguladora do nosso proceder, temos a vida inferior semeada de provações e males. A outra, que seria a interna, a profunda, imutável e ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. E somente quando esse centro de ação domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, se revelam nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. É por ele que estamos em comunhão com o Pai que habita em nós. Segundo as palavras de Jesus, com o Pai, que é o foco de todo o amor, o princípio de todas as ações. E assim eu lhe faço a pergunta: seguiremos com o eu externo, dele herdando suas fraquezas, debilidades, sendo comandados pelas convenções do mundo transitório? Ou escolheremos caminhar com o eu interno, a sermos iluminados e fecundados, sempre por virtudes e potencialidades divinas, sendo também sempre estará direcionado pela lei do amor, geradora sempre da plenitude e de harmonia, a felicidade real? Muitas vezes, quando estamos no nosso silêncio, quando o ruído da vida material se calam, então a voz interior, a grande voz, desperta e se faz ouvir. Esta voz, podemos dizer que sai da profundeza da nossa consciência e nos fala dos deveres, do progresso e toda a nossa evolução da nossa criação. Há em nós uma espécie de retiro íntimo, uma fonte profunda de onde pode jorrar ondas de vida, de amor, de virtude, de luz. Ali se manifesta esse reflexo, esse germe divino, escondido em toda a alma humana. Orar é fazer silêncio interior para ouvirmos a voz dessa realidade interna. Significa sempre acessar as potências inumeráveis do ser imortal,
desconhecidas pela grande maioria da humanidade encarnada e desencarnada, numa orbe em pleno processo de transição. O despertar de nossa consciência e nos coloca frente a esta fonte profunda de onde podem jorrar ondas de vida, de amor, de virtude e de luz. Se formos pensar claramente, conforme os espíritos de luz nos falam, conforme as condições no universo das experiências e dos relacionamentos, elas, as subpersonalidades e as superpersonalidades, se apresentam para solucionar ou agravar a situação, segundo os valores morais acumulados e aperfeiçoados à nossa disposição. Portanto, temos personalidades em cima de superpersonalidades. Parece complexo, mas é a verdade. Se nós formos analisar, muitas vezes a gente tem reações em determinados momentos da vida da gente, seja alegres ou tristes, que a gente mesmo se impressiona com a forma que nós lidamos com ela. Eu jamais poderia imaginar que eu pudesse fazer determinada situação ou determinada coisa, ou falar, ou sentir. Então são personalidades que estão embutidas em nós, que nós não nos conhecemos de verdade. Aí eu pergunto, quem é o verdadeiro? Esse que saiu naturalmente nessa situação que eu mesmo não me reconheci? Ou aquela que acredita que se falasse daquela forma, já tivesse tudo planejado, seria o verdadeiro? Se nós observarmos mais verdadeiramente o ser do corpo e o ser perispiritual, teremos a oportunidade de sempre estar constatando que inúmeras vezes o ser do corpo nega o ser espiritual e este nega, portanto, o corpo, sem perceberem que fazem parte do mesmo ser e juntos formam um todo, como as camadas, podemos dizer assim, de uma cebola, e uma só consciência, o ser integral. O conhecimento profundo desta entidade, podemos dizer assim, é o que nos falta para a solução de inúmeros incontáveis dificuldades não questionadas até o presente momento. Vivemos e nos movemos nesse multiverso espiritual, psíquico e físico, sem saber com segurança, lucidez e discernimento quem de fato está no comando dessa grande espaçonave que nos conduzirá, quando aperfeiçoada e sublimada, ao reino angelical que abrirá as portas para as infinitas moradas do nosso Pai. O ser, quando estiver desperto, vai ter a noção exata de sua origem, da sua compreensão, e precisa de sua natureza divina e a perfeita lucidez de sua destinação. Para tanto, basta-lhe utilizar sempre à sua disposição o amor ao semelhante como a si próprio, ou seja, fazer aos outros somente o que gostaria que lhe fizessem. E para que possamos ter a tão sonhada felicidade, nós convém a gente não se esquecer jamais que nós transformamos sempre naquilo que amamos. Quem se aceita como é, doando de si a vida, o melhor que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera ser. A nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que fizemos para os outros. A alegria do próximo sempre vai começar muitas vezes no sorriso que nós vamos dar àqueles que precisam. Vamos estudar a nós mesmos, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem a humildade é impossível ser feliz. O amor é a força da vida, é trabalho vinculado ao amor, é a usina geradora da felicidade. Na verdade, o amor
em sua existência será aquilo que você fizer dele. Eu espero que você tenha entendido que muitas vezes temos reações, pensamentos, atitudes que podem ser mudados, que podem ser alterados, sempre para o bem, basta querermos. E que possamos assim, através deste Evangelho, mentalizar um pouquinho mais sobre aquilo que dentro de nós está gritando latente, proporcionando a nós uma reflexão daquilo que realmente nos interessa. E assim nós vamos pedindo a esses irmãos, amigos espirituais que nos alicerçam, que nos ajudam, possam colocar em nós um pouquinho mais de entendimento de nós mesmos, que possamos descobrir em nós virtudes que pela qual ainda está lá dentro embutido, e não é vergonha colocar para fora, de arreganhar e colocar os nossos sentimentos puros para fora. Antes, os erros do amor. Se você nunca errou por emoção, imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra, conforme sempre recomenda Jesus. Então que esses irmãos nos ajudem e que possam, junto conosco, fazer assim um monte de energias positivas, muita energia positiva, que vai sendo emanada para esse grande universo, para todos que necessitam, independente de onde estiver um irmão, encarnado ou desencarnado, que essas energias cheguem com vibrações de paz, de amor, de saúde mental, saúde espiritual, que eles possam se aceitar e perceber que o ego, o sofrimento vem pelo nosso orgulho, que a humildade se faz presente principalmente agora. Então, meu Pai, abençoa os teus filhos, abençoe sempre o nosso cantinho especial, que é a casa dos tarefeiros, aos tarefeiros, ao Dr. Antônio com toda a sua equipe médica. E que a água já possa ter sido abençoada. E assim, eu espero ter ajudado vocês, espero encontrar vocês na próxima semana para mais um Evangelho. Que assim seja, graças a Deus.